costuma fazer bem. Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja sempre com todos. Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor, para que sua pobreza nos assim enriquecesse. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Lucas, capítulo 16, versículos 19 ao 31. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado na região dos mortos, no meio dos tormentos. O rico levantou os olhos e viu de longe Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui conosco e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscitasse dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras nos iluminem, perdoando os nossos pecados e nos tornando amáveis, nos tornando bons, nos tornando justos. A história contada aqui é que havia um homem rico e que havia um homem pobre chamado Lázaro. Aí por que a história não conta o nome desse homem rico? Esse homem rico que se vestia de roupas finas, elegantes e fazia festa todos os dias, enquanto que à porta dele, aquele homem por nome Lázaro, mendigo, desejando matar a fome, e nem isso ele ligava para o mendigo, para o Lázaro. E o Lázaro ficava ali para comer as migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cachorros vinham lamber as feridas de Lázaro. E o interessante
é que a palavra fala do homem rico e tudo o que ele fazia, mas não diz o nome dele. O que tem a ver isso? Será que esse homem rico, será que eu não me enquadro nas condições deste homem? Você também não se enquadra nas condições deste homem rico? E a palavra que não deu nome para ele? Bem, e aí morre o pobre e morre o rico. Lázaro foi levado para junto do pai Abraão. Os anjos o levaram para lá, enquanto que o homem rico foi sepultado. E de lá onde ele estava, ele viu o pai Abraão junto com Lázaro. E pediu ao pai Abraão, implorando que mandasse Lázaro molhar pelo menos a ponta do dedo e vir refrescar a língua dele, que ele estava num tormento. Mas o pai Abraão disse a ele que não podia, que havia um grande abismo entre eles e que os daqui não podiam ir para lá e nem os de lá para cá. Mas ele insistiu. Não, mas pelo menos então, pai Abraão, mande que ele vá à casa do meu pai e fale com meus irmãos para que eles se convertam, para que eles não venham também parar nesse lugar aqui de tormento. Mas o pai Abraão disse a ele: olha, aí tem os profetas, aí tem aqueles que ensinam a palavra. Então, eles que escutem então os profetas, que escutem a palavra de Deus e se convertam, porque o rico não fez isso. Aí ele insiste: pai Abraão, mas então manda Lázaro. Se Lázaro for lá, eles vão acreditar. Ele disse: não, não pode. Eles que escutem os profetas. Então, gente, o que significa isso? O que nós temos que fazer é agora em nossa vida. É agora que nós temos que crer na palavra de Deus, viver a palavra de Deus e procurarmos sermos justos em tudo, para não cairmos nessa tentação, porque um dia a gente vai morrer, a gente vai ter que partir, a gente vai ter que prestar contas, porque o pai Abraão falou para ele: olha, tu já tiveste todos os seus bens durante tua vida, enquanto que Lázaro não teve nada disso. Agora, Lázaro está recebendo tudo aquilo que ele não teve, porque a vida dele foi só de tormento, enquanto que tu só se vestia bem, festa todos os dias, e não estava nem aí com a palavra de Deus. Então vamos tomar muito cuidado para que nós não caiamos nessa condição, porque talvez também esse homem chamado Lázaro, pobre, pode ser eu e pode ser você também. Nós corremos esse risco. É melhor então, nesse caso, a gente ser como Lázaro, ter o sofrimento nesta vida, para que numa vida próxima, que vencer a vida eterna, nós estarmos saboreando da vida na casa que o Pai preparou para todos, porque lá no céu tem muitas casas. O Senhor preparou muitas e muitas casas para todos. Agora, para que nós ganhamos esta casa, é preciso sinceridade, é preciso amor, e é preciso uma conversão total na palavra de Deus e crer que Jesus é o Senhor. Quando alguém se ajoelha